Colocando em linhas gerais, pensem assim, o nosso corpo ele tem um ritmo, como se fosse uma sinfonia, tem muitos músicos no cérebro também, e eles precisam tocar em sintonia. E eles conseguem entrar em sincronia usando como referência a luz, a presença ou ausência de luz. Nosso corpo é programado para ficar mais ativo de dia, e depois que escurece, ficar menos ativo e a gente dormir. Ah, Andrei, mas eu fico acordado de noite e durmo de dia. Isso com certeza não era o ideal, isso não é saudável. A gente faz teatro, Andrei. Eu entendo. Sabe o que eu acho curioso? É porque tem pesquisas também, que você vai continuar, claro, mas tem gente que fala de pesquisas de biorritmo, de outros ritmos, né? Que outros países que estudam horários de trabalho em jornadas diferenciadas, exatamente considerando essa variedade de biorritmos. Porque eu sempre fui, desde moleque, aquela criança noturna. Nunca dormi 10 da noite. Também. Nunca. Hoje, então, pior ainda. Adulto, eu trabalho melhor à noite, eu também, gosto de estudar à noite, ler à noite. Mas super aí clássico a gente tem que separar o que é o à noite, né? Porque o à noite, início da noite, é até esperado que você fique um pouco alerta e varia de pessoa para pessoa. À noite, 11 da noite, Andrei. Já é babado. Já tá um pouquinho tarde. Bem à noite, no caso é bem à noite. Mas, de fato, varia de pessoa para pessoa. O ritmo das pessoas variam. E existe até um componente genético por trás. Então, em parte, por conta da nossa genética, alguns têm uma tendência maior por dormir e acordar mais cedo, outros têm uma tendência por dormir e acordar mais tarde. Existe uma variabilidade natural, biológica, que não é respeitada. Então, uma coisa que eu gosto de falar muito na internet, de um modo geral, é que acordar cedo não é o ideal para todo mundo. Dependendo de um grupo, existe um grupo de pessoas que, se você tenta forçar, acordar super cedo e dormir cedo, a pessoa não vai nem conseguir, vai ser difícil para ela sustentar esse ritmo. Fica de mau humor, fica péssimo. Gente, manda esse vídeo pro chefe de vocês, tá vendo só? Acordar cedo não é bom para todo mundo. Está surgindo está se popularizando até um termo chamado chronoworking, que é organizar o trabalho de acordo com o nosso ritmo natural, né? De cada um. Então, por exemplo, para mim funciona bem, né? Como a gente estava falando, eu acordo super cedo, naturalmente, mas também depois de 7 da noite eu já tô um caco. Assim, 7 da noite? Você tá um caco? Tô. A hora que eu tô indo pro teatro, menino. Pois você vai ter que me ver, você vai ter que assistir a minha peça. Com certeza. Existem descansa exceções. De 7 às 7h30 e vai pro teatro. Não, 7 horas ainda tá, acho que eu fico um caco mesmo depois de 9. E tem pessoas que vão... 9h30 eu tô indo malhar. A Cissa morre de rir. 9h30 eu posto as histórias me acabando na academia num gás louco. Agora, tem outra questão também, né, doutor Andrei, que é o envelhecimento, né? De que maneira que ele atinge a neuroplasticidade? O cérebro vai ficando mais rígido, né, também? Eu não sei, honestamente, eu não me lembro aqui de dados que mostrassem a plasticidade em si diminuindo. Mas, de fato, existem alterações que acontecem como parte do processo natural de envelhecimento. Ele encolhe um pouco, natural. Por exemplo, né? Então, assim, existe um processo de encolhimento. É normal ter uma certa redução da massa do cérebro, redução de alguns neurônios e, consequentemente, isso, com o passar do tempo, pode se refletir em algumas perdas funcionais. Então, começa a ter um pouquinho de dificuldade de memória, né? Agora, não necessariamente o cérebro está ficando mais rígido, né? Então, de novo, a capacidade de modificação, ela tende a continuar com a gente a vida toda. Então, uma pessoa, mesmo sendo idosa, ela é capaz de aprender uma nova língua, ela é capaz de aprender uma habilidade, ela é capaz de começar uma carreira nova, ela é capaz de aprender a mexer com inteligência artificial. Sim. O cérebro dela é capaz de se adaptar ao que for necessário, né? Aí, Andrei, vai você, meu amor, vai você. Não, e tu falou sobre Sinfonia do Corpo. Eu tenho uma música que se chama Sinfonia do Corpo, inclusive. Lindo. E queria voltar um pouquinho sobre esse funcionamento do cérebro. Então, a gente pode dizer que o cérebro, ele comanda os nossos hábitos, ou os nossos hábitos comandam o nosso cérebro, assim, de uma forma... O correto seria os dois, mas tem que ficar claro o seguinte: a formação de um hábito é gerada por modificações nos circuitos do cérebro. É exatamente isso que acontece. Então, você começa a executar uma nova atividade. Inicialmente, é mais difícil, né? Você tem que ficar prestando atenção no que você está fazendo. Conforme você repete, isso tende a se automatizar, né? Então, eventualmente, você nem presta mais atenção no que você está fazendo. É quando a gente diz que virou um hábito, ficou automático. E isso aconteceu por conta de modificação. Que nem dirigir um carro.
dirigir um carro. Você não pensa. Inicialmente você está ali, a marcha, meu Deus, você quer lá, mas com a repetição, o seu cérebro vai automatizando os circuitos que você usa para dirigir o carro e, eventualmente, você consegue fazer aquilo de uma forma automática, consegue até pensar em outras coisas. Então, essa formação desse hábito, que seria, no caso, dirigir um carro, depende dessas mudanças no cérebro. Mas os hábitos ao longo da sua vida vão afetar o seu cérebro também, como, por exemplo, os hábitos que você tem ao longo do dia vão afetar seu sono, vão afetar seu bem-estar. Então, você tem hábito de praticar exercício ou não, você tem hábito de se expor à luz adequadamente ou não, você tem hábito de se alimentar adequadamente ou não. Isso meio que volta, o cérebro está ali em contínua comunicação com tudo, né? Esse exemplo do carro é ótimo, porque quem que dirige, que nunca parou para pensar, que não está pensando para onde está indo. Você está indo para o trabalho e você vai no automático. Você olha, já passou o túnel, já estou aqui, porque estava... E às vezes você se distrai para o lugar errado também, né? Também tem isso, né? Você está ali distraído e tal, não está pensando naquele trajeto. Aí é quando muda de endereço, isso acontece. Me mudar e quando eu ver, eu estou indo para casa antiga. Dá a volta. No elevador também isso acontece muito, né? Exatamente. Você está acostumado a entrar e apertar o 4, aí você mudou de prédio, você... É o tal do piloto automático, né? Sim, você está no piloto automático.